aí galera, aqui é a Gil, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E você que tem dúvidas sobre compatibilidade de memórias, o dia de tirar suas dúvidas é hoje. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Nós já temos aqui neste canal um vídeo explicando compatibilidades entre vários componentes, principalmente para o pessoal que está querendo montar um computador do zero. Mas o vídeo de hoje vai ser mais focado na parte de memórias, porque tem muita gente que tem diversas dúvidas sobre como escolher o módulo, quantos módulos, quais módulos, o que é RAM, como que funciona, de onde é que vem e para onde vai. Então, vamos começar com o que é memória RAM e para que serve. Então, RAM significa Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. De uma forma mais didática, esse acesso aleatório é como se eu tivesse que ir até um número específico de uma rua. E normalmente, o que a gente faz? A gente chega até aquela rua, vê o número que a gente está, por exemplo, o número 1, número 2, número 3, e aí vai até o número 1550, por exemplo. Esse acesso aleatório, ele faz com que eu consiga ir direto ao número que eu preciso. Eu não preciso ir um por um até chegar no 1550. Então, quando o processador precisa de alguma informação, ele consegue ir direto nela, fazer o processamento e continuar com os seus outros processos. Caso esse acesso não fosse aleatório, a memória precisaria percorrer toda a rua, lendo todas as informações até chegar no 1550. Então ela é muito mais rápida justamente por conseguir pular essas etapas. E quando que o meu computador está utilizando a memória RAM? Quando você está lendo algum arquivo, quando você está abrindo algum programa e o próprio sistema operacional precisa de memória RAM, porque ele também é um programa, inclusive é um programa básico para você utilizar o seu computador. Outro ponto importante é que, diferente do armazenamento do HD, a memória ela é volátil, ou seja, quando você desliga o seu computador, você perde todas as informações que estavam na memória. É por isso que você precisa sempre salvar no HD um backup de todos os arquivos e todas as edições que você está fazendo. Caso aconteça alguma queda de energia, todos os dados na memória, puf, desaparecem. Um detalhe importante de quando a gente fala do formato físico da memória é que existem os módulos DIMM e os SODIMM. Os DIMM são para os desktops, para os computadores de mesa, e os SODIMM para os notebooks. É muito importante você saber essa diferença para quando você for fazer algum upgrade no seu computador ou notebook, para que você compre o módulo correto. As informações de capacidade e frequência das memórias, elas vão ser medidas nas mesmas unidades, em gigabytes e megahertz, em ambas as plataformas, desktop e notebook. Realmente, a única informação que vai ser diferente é o form factor, ou no caso, o formato dela físico. Outra coisa importante é a versão da DDR. Existe DDR 1, 2, 3 e 4. Atualmente, os últimos dispositivos lançados estão com suporte a DDR4. Na hora de você fazer algum upgrade, principalmente em dispositivos antigos, verifica para ter certeza de qual é a versão da DDR para você comprar a versão correta. Bom, mas afinal, quanto de memória eu preciso para conseguir fazer determinadas atividades? Bom, aqui nós recomendamos no mínimo 4 GB, caso você realmente só utilize seu computador para editar alguns textos e fazer aquela navegação básica na internet. Lembrando que esse é o mínimo do mínimo, então caso você possa colocar um pouco mais de memória, é sempre recomendado. Agora, se você é um gamer, o mínimo é de 8 GB para que você não passe nenhum perrengue. Importante também ressaltar que, dependendo dos jogos, caso você jogue aqueles AAA, os últimos lançamentos, talvez você precise de um pouco mais de memória para não sofrer nenhum gargalo. Para os streamers, nós recomendamos ao menos 16 GB. Mas, obviamente, que você vai crescendo, você vai querer aumentar a qualidade da sua live e à medida que você for colocando mais detalhes também na sua live, aumenta também essa memória porque ela vai ser muito útil. Para os editores de vídeo, designers, arquitetos, engenheiros, nós recomendamos pelo menos 32 GB. Lembrando que, no caso, por exemplo, de editores de vídeo que vão trabalhar com arquivos 4K, de repente arquivos longos,
talvez vocês precisem dar uma verificada se 64 GB não seria um melhor começo. Mas obviamente que depende do volume de trabalho e do tamanho de cada arquivo para que realmente todos os arquivos que você está trabalhando estejam disponíveis na memória. Caso, por exemplo, o seu projeto esteja totalizando 40 GB e você só tenha 32, esses 8 GB vão acabar indo para o seu HD ou para o seu SSD. O sistema operacional Windows, ele tem a opção de você usar uma parte do sistema de armazenamento como cache. Então ele lida com aquela parte como se fosse a memória. Ele coloca arquivos temporários lá dentro à medida que alguns arquivos não estão cabendo mais nas suas memórias. O problema disso é que o sistema de armazenamento é mais lento que a sua memória. Então, quando você estiver trabalhando no seu projeto e aqueles arquivos que estão no seu sistema de armazenamento forem requisitados, eles vão ter um tempo de leitura maior e aí você vai ter alguns gargalos e alguns laggings durante o seu trabalho. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao upgrade da sua memória na parte de capacidade, verifica se por acaso em algum momento está chegando a 100% de uso. Se chegar, aí sim, esse é o momento para aumentar a capacidade das suas memórias. Porque se você não estiver utilizando as suas memórias na capacidade máxima, vale a pena investir em frequência. Quanto maior for a frequência das suas memórias, maior também é a largura da banda. Então ela consegue fazer uma transferência de dados maior entre o seu processador, placa de vídeo e também o sistema de armazenamento. Lembrando que em relação a essa frequência das memórias mais alta, o seu processador precisa ter suporte a essas frequências mais altas, os módulos de memória que você vai utilizar precisam ter esse suporte, não é qualquer módulo de memória que suporta qualquer frequência, você precisa comprar especificamente módulos que têm suporte a esse overclock e o seu chipset da sua placa-mãe precisa também ter suporte. Para que todos esses componentes funcionem corretamente, é sempre muito importante você verificar no site do fabricante da sua placa-mãe e lá vai ter uma lista de memórias que foram testadas de fábrica. Porque existem alguns casos em que a sua placa-mãe não tem suporte aos timings da memória que você quer comprar. Então talvez a frequência ela suporte, mas os timings não estão sendo reconhecidos e não estão tendo compatibilidade com a sua placa-mãe. O que vai acontecer é que você vai precisar aumentar os timings, talvez baixar as frequências para que você consiga fazer com que as memórias subam, funcionem na sua placa-mãe. Outro ponto que gera algumas dúvidas é a questão do single channel, dual channel ou quad channel. Bom, o single channel é simplesmente quando você conecta apenas um módulo de memória. O dual channel é a partir de 2 módulos de memória e o quad channel ele só vai ter suporte em determinadas plataformas. O AM4 suporta até dual channel, ou seja, 2 memórias. Lembrando que se a sua placa-mãe tem 4 slots de memória, verifica no manual para que você realmente utilize o dual channel, porque você pode estar utilizando o mesmo canal conectando 2 memórias caso você conecte exatamente nos módulos errados. Bom, a dúvida cruel acaba sendo, existe efetivamente um aumento de desempenho quando eu utilizo as memórias em dual channel? Sim, existe sim um aumento, mas depende do que você está fazendo no seu computador. O dual channel ele proporciona uma maior vazão de informação de taxa de transferência entre a memória e os outros componentes. Mas efetivamente falando, esse maior desempenho só vai existir se os aplicativos que você está abrindo precisam dessa maior vazão. Ou seja, um Word, um Excel, arquivos pequenos, programas que não precisam de grande desempenho, realmente você talvez não tenha esse aumento, esse acréscimo de performance. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre memória RAM, frequência, capacidades. Se você ficou ainda com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa também o seu like e até a próxima!